Então vamos dar início aqui aos trabalhos da última mesa, né? Então eu queria chamar o Vinícius, por favor. Muito obrigado pela presença. Eu vou me sentar. Julinha, se sente ali, por favor. Eu queria fazer algumas considerações bem rápidas antes, tá certo? Primeiro ponto, as pessoas estão percebendo que o senador, nosso querido Saturnino, não pôde ficar. É uma coisa que eu queria contar para vocês. Ele me disse hoje cedo, às 8h30 da manhã, falou: Fernando, minha esposa estava no hospital hoje até às 2h30. Isso revela uma coisa impressionante, né? Um entusiasmo, um compromisso, a responsabilidade que um senhor como ele tem, como sempre teve, não é? No momento que nós estamos vivendo, e o entusiasmo com que ele acolheu a ideia desse evento, não é? Notadamente quando eu disse a ele que o diretório acadêmico, estava envolvido, certo? Então realmente isso é uma coisa que precisa ser registrada. A segunda questão, né? Antes do principal, que é apresentar você, viu, Vinícius? A segunda questão, eu queria falar aqui, e talvez não é um recado para ninguém que está presente, mas é aqui para que todos saibam aqui. Esse auditório é da Faculdade de Economia, esse auditório é da UF, é auditório público, né? É para que todos possam usar, né? É um auditório de todos nós, certo? E o perfil desse seminário justamente era esse que nós tivemos, de propósito, né? Quer dizer, fazer uma discussão ampla da questão da democracia, que é multidisciplinar. Então, esse auditório não é dos professores de economia, esse auditório é um auditório de todos nós, da UF, auditório público, que já teve eventos aqui de várias, enfim, perfis. Inclusive um deles teve uma pessoa que chamou para a manifestação uma daquelas golpistas, não é? Enfim, não vou falar mais sobre isso, já falei em outras oportunidades, né? Então esse auditório é para todos nós, não é auditório somente dos professores de economia. Então eu fico contente de saber, e aí também eu agradeço ao pessoal do DA. Eu fico contente de saber que houve, e ainda estão presentes, e muitos, não é? Pessoas de todas as faculdades. Isso é proposital, era isso que nós queríamos, não era, Júlia? E por fim, também uma coisa importante, não é? Eu sabia do risco que eu estava correndo, né? De convidar uma pessoa tão importante e com uma agenda tão extensa como é o caso do Guilherme Boulos, né? Ainda mais no momento em que nós temos as ocupações como um principal elemento aí dos movimentos sociais que estão reagindo ao golpe. Eu preferi assumir o risco. Eu acho que eu fiz bem, não é? E infelizmente ele de fato teve um problema de agenda, né? E não pôde vir, tá certo? É uma pena, todos nós ficamos tristes, mas é assim, né? Assim como eu quis assumir o risco, como brincou hoje cedo o Dr. Saturnino, assumir o risco de chamar duas pessoas espetaculares de mais de 80 anos, e um deles ficou doente, não pôde vir, e o senador também quase não pôde vir, né? Então, eram essas considerações que eu queria fazer, e eu vou passar a palavra para a Júlia Borges, que vai falar em nome do DA por uns 5, 10 minutos, e depois eu retomo a palavra e apresento o Vinícius, que é o palestrante dessa mesa, tá bom? É rapidinho. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Boa tarde, gente. Queria agradecer o convite do professor Fernando, o convite que ele fez para o diretório de a gente poder participar da organização dessa atividade. Foi muito gratificante, o pessoal está aqui em peso, e acho que essa atividade não faria sentido se os alunos não estivessem aqui para assisti-la. Então foi uma parceria muito boa para todo mundo. Também queria cumprimentar o Vinícius. Boa tarde. E, enfim, o tema da mesa... Eu fui um pouquinho pega de surpresa de que eu teria que fazer uma fala, mas não tem problema. O tema da mesa é o futuro dos movimentos sociais. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu acho que os movimentos sociais, diante dessa conjuntura que, enfim, semana passada, cada dia era uma notícia ruim, né? A gente ia dormir cada dia mais preocupado.
Eu acho que a gente vai ter que fazer o que a gente sempre fez, que é lutar. Os movimentos sociais não saíram da rua em nenhum momento, fosse, né, os governos de direita, os governos de conciliação de classes de esquerda. Então, eu acho que não tem muito segredo, a gente vai ter que procurar uma nova forma de fazer política, porque tem uma rejeição muito grande da sociedade, mas acho que isso está meio que sendo feito nas ocupações das escolas. A gente está vendo um movimento gigantesco de ocupação, que, enfim, é com certeza de resistência, de resposta aos ataques incessantes do governo legítimo do Temer, né? Fora Temer, esqueci de falar no começo. Mas eu acho que eu posso falar melhor enquanto movimento social de juventude, né? A juventude hoje, ela se concentra principalmente, graças a Deus hoje, nas ocupações e nas igrejas. Isso é um fato no Brasil, e a gente acho que a esquerda tem uma responsabilidade de entender porque essas juventudes estão lá e estão cá, e como que a gente vai disputar essa juventude, como que a gente vai conversar com essas pessoas que decidiram se organizar, né, através da religião e não do movimento estudantil. Eu acho que as ocupações, elas são o início de um processo de reorganização do movimento estudantil que é necessário, urgente, assim, que a conjuntura não vai dar tempo para a gente de sentar e pensar sobre como a gente vai fazer isso. A gente vai ter que ir fazendo, e isso é muito difícil. Mas eu acho que uma coisa que vale ser lembrada é que no começo das ocupações nas escolas, existia uma rejeição aos movimentos sociais, aos partidos políticos, às organizações secundaristas, à UNE, e isso é uma coisa perigosa. Eu vejo, não dá tempo de falar sobre isso, mas vejo muito como um reflexo de junho de 2013, de uma rejeição à política tradicional. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender e fazer uma autocrítica, né? Por que essa juventude, não, mesmo organizada, mesmo na luta, ela está rejeitando essas vias institucionais e tradicionais de resistência? Eu acho que o principal problema aí é o diálogo. Se essas ocupações são contra a PEC, né, contra o governo ilegítimo do Temer, e, enfim, muitas vezes, como quando começou em São Paulo, eram por questões, às vezes, da própria escola, a gente tem que entender como chegar lá e fazer esse diálogo. Acho que agora, com as ocupações das universidades, isso está sendo feito com mais, né, mais força, assim. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas tem prédios da UF que estão ocupados, né? O STIF está ocupado, o serviço social está ocupado, a educação está ocupada. É bem provável, na quarta-feira vai ter uma assembleia, comunicação está ocupada também. Parece que o bloco A está em vias de ser ocupado, e quarta-feira temos uma assembleia geral dos alunos, dos estudantes de Niterói, aqui na quadra de educação física. É muito importante que todo mundo esteja lá para discutir principalmente a ocupação da UF. Hoje já tem 200 universidades ocupadas, mais de 1000 escolas, e um silêncio absoluto da mídia. Então, se a gente não fizer isso aqui, a gente não se avisar que essas coisas vão acontecer, ninguém vai ficar sabendo. Porque, enfim, eu fico pensando, mais de 1000 escolas ocupadas é uma coisa, assim, muito grande, muito significativa, massiva. E isso não vai ser falado. E agora ainda, quando foi falado, foi para jogar o estudante contra o estudante, que foi na questão do adiamento do Enem. Então, acho que depende muito da gente, da nossa comunicação, do nosso diálogo, e até de pensar, né, o significado dessas ocupações como uma nova forma de fazer política na esquerda. Eu vejo hoje, aí já indo mais para os movimentos sociais mesmo, eu vejo hoje uma tentativa muito importante da esquerda mais tradicional de estar junto pautando lutas, desde o golpe até um pouco antes do golpe, com a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Esquerda Socialista. Né? Porque enquanto a gente ia para as manifestações, no ano passado e no outro, enquanto vários partidos e vários movimentos e várias organizações, hoje a gente, assim, continua fazendo isso, mas a mobilização ela é muito mais massiva quando ela chega pelas frentes. Então, acho que a esquerda se deu conta disso, os movimentos sociais se deram conta disso, né? Que para ser um movimento social de massas e chegar nas pessoas que não estão já organizadas, eu vi que o ministro falou isso aqui mais cedo, né? Que parece que você vai nos espaços e fala para os mesmos. E eu também tenho essa sensação,
acho que muita gente deve ter. Isso é o problema. Eu acho que a gente tem que começar a entender como a gente vai dialogar com as pessoas que não estão nesse âmbito. Eu acho que as frentes, elas são um esforço coletivo que vão nesse sentido. Acho que ainda não completamente, mas eu tenho ido nos atos contra a PEC 241, a atual 55, tenho visto muita gente que, enfim, é independente, que é, enfim, um cidadão comum e está preocupado e foi lá na manifestação. Então eu queria trazer essa reflexão de que, enfim, isso é difícil, mas isso está acontecendo. E eu acho que tem chances disso se massificar, se todo mundo se dispor a organizar e também a dialogar mais, a se ouvir mais. Mas uma coisa que eu queria trazer para cá é da luta de resistência contra o golpe, que ela foi uma luta com um protagonismo muito grande da juventude. Claro que tiveram, enfim, todos esses figurões da política, essas pessoas que a gente tem como referência, mas, assim, quem estava na rua e quem apanhou da polícia e quem estava tocando luta o tempo todo foi a juventude. Eu acho que a juventude tem um potencial revolucionário e é importante que isso seja percebido desde o ensino médio, né, o movimento secundarista. Lá em 17 de abril, quando foi votado o golpe no Congresso, a maioria das pessoas que estavam lá na esplanada eram jovens. E uma coisa que me surpreendeu muito positivamente é que eram muitas mulheres. Eu acho que tem um entendimento também de que esse golpe foi um golpe contra as mulheres, né? Eu acho que o fato da Dilma ser uma mulher, além de todas as outras questões, foi uma coisa que tornou tudo mais violento, né? Os ataques eram mais violentos, os ataques eram misóginos e pode-se dizer, sim, que foi um golpe misógino, um golpe machista. Eu acho que isso já é um consenso no movimento feminista, que inclusive também é uma referência dos movimentos sociais e também do que tem que vir aqui para frente, porque desde o ano passado, com a Primavera Feminista, e agora com o Ni Una Menos na Argentina, que teve reflexos nos outros países da América Latina, tem um sentido maior das mulheres ocupando as ruas e reivindicando, e na maior parte do tempo, o que é triste, lutando contra retrocessos que estão sendo impostos a nós, né? Com muita dificuldade de propor coisas novas, porque a gente tem que estar o tempo todo se defendendo do que vem por aí. Mas eu acho que o caminho é seguir esses exemplos e tentar avançar no sentido de chegar a isso mais gente, mas é ocupar as ruas, é resistir. Eu acho que a academia tem que debater isso, pensar sobre isso, formular, mas que tem que pensar um jeito de debater sobre isso que chegue nos movimentos sociais e que chegue no povo, chegue no senso comum, porque vão ser essas pessoas que vão estar na rua, enfim, pautando o que a gente pensar aqui, o que elas pensarem lá e como a gente vai resistir a os próximos 20 anos com retirada de direitos total. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Obrigada. Bom, eu vou passar aqui para o Vinícius. Ele, primeiramente, obviamente, o currículo do Vinícius, que é extenso, eu fiz um resumo aqui. Pesquisador do COMP, que é um grupo de estudos em comunicação, internet e política da PUC-Rio. Idealizador do Gabinete Digital, uma das mais importantes experiências de governo aberto desenvolvidas no Brasil. Vencedora de 4 prêmios nacionais de gestão pública e 3 internacionais, incluindo o prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards, concedido pelo Banco Mundial, BIRD, e o Prêmio ao Serviço Público concedido pela ONU. Desde 2006, Vinícius atua nas áreas de gestão e administração pública, tendo desempenhado as funções de secretário de articulação institucional do Ministério da Cultura, secretário-geral de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, chefe de gabinete da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, assessor especial do Ministro da Justiça, conselheiro nacional da Juventude da Presidência da República e chefe de gabinete do governador do Estado do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, Vinícius, enfim, você tem o tempo que os outros tiveram, 35 minutos, um pouco mais e tal. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa, né, do Centro Internacional Celso Furtado, por organizar uma reflexão dessa relevância, né, nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo. Bom, o desafio aqui é falar um pouco sobre o futuro dos movimentos sociais. E, obviamente, não tem nenhuma fórmula pronta aqui, nem vou apresentar nenhum tipo de previsão a respeito do que se espera em relação em termos de organização da sociedade civil, mas eu vou buscar, né, através da minha colaboração aqui,
me concentrar em uma tentativa de interpretação a respeito dos novos protagonismos, das novas formas de mobilização e articulação em rede, que caracterizam os movimentos sociais, mobilizações de massas que assistimos no Brasil e no mundo nos últimos anos. Eu creio que, a partir daí, seja assim possível arriscar uma ou duas hipóteses sobre o futuro dos movimentos sociais brasileiros, né? Bom, inicialmente eu vou aqui recorrer à categorização proposta por Maria da Glória Gon no campo da sociologia dos movimentos sociais, que distingue três momentos distintos, né, de movimentos protagonizados por jovens que polarizaram a cena política global nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. Se distinguem em função de seus campos temáticos, de seus repertórios, de suas identidades construídas em torno de si, enfim, e também das formas de comunicação e de sociabilidade que foram experimentadas. Primeiro, por óbvio, Maio de 68, uma referência em termos de... que trouxe um debate sobre a revolução cultural, comportamental, sobre novas formas de experimentação da vida, a agenda de gênero, feminismo surgiu com muita força, como meios de comunicação, uma utilização muito forte dos muros de Paris como um espaço de comunicação permanente, e também da própria TV à época, enfim, caracterizando, digamos assim, dando sentido à mobilização que era feita por aqueles jovens. Um segundo momento, segundo essa categorização, identifica os movimentos anti-globalização do final da década de 90, início dos anos 2000, que tinham como centro da sua agenda a luta contra a globalização neoliberal, o combate aos tratados e acordos multilaterais. A ação direta era uma forma utilizada, um expediente de comunicação, de luta política, E ali foi pela primeira vez que nós vimos o uso da internet, ainda na sua versão 1.0, sendo utilizada, sites, e-mails, enfim, como instrumentos para a articulação desses movimentos. E que convergiram, em grande medida, para uma série de encontros, assembleias, cujo síntese mais importante foi o Fórum Social Mundial. Nós agora estamos diante de novos movimentos em rede, que trazem no seu cerne o uso intensivo das tecnologias digitais, da web 2.0, das redes sociais, enfim, dos dispositivos móveis, como celulares e tablets, assim, todos os movimentos que a gente observa nos últimos anos, ou seja, uma comunicação em rede, uma marca fundamental que é a rejeição à política tradicional, enfim, aquilo que Castel chamou de wiki-revoluções, que inclusive colocou a possibilidade de construção da autonomia dos sujeitos a partir da forma como utilizam-se desses meios de comunicação. Então eu vou tentar levantar aqui algumas pistas para a compreensão da dinâmica e da lógica que organizam os processos de mobilização em rede, dos quais nós poderíamos destacar os movimentos dos indignados na Espanha, Primavera Árabe, junho de 2003 no Brasil, eu acredito que também se enquadra nisso, e vou buscar, digamos assim, argumentar aqui em favor da hipótese de que esses movimentos, esses acontecimentos, eles fazem parte, sim, de um mesmo processo, evidentemente com suas peculiaridades. Eu creio que essas movimentações, elas se comunicam e influenciam umas às outras. E eu vou levantar aqui algumas características desses movimentos sociais em rede. A imprevisibilidade como marca fundamental de todos esses processos, a comunicação em rede definindo o caráter e o sentido dessas movimentações. Vou também aqui esboçar uma tentativa de compreensão a respeito de junho de 2013, que para mim ainda permanece sendo um enigma para a esquerda brasileira, em grande medida, eu vou dizer aqui por quê. Acho importantíssimo também analisarmos o fenômeno da emergência da direita política, do pensamento conservador, tomando as ruas brasileiras, um fato novo após meio século, onde a direita esteve ausente das ruas, retorna com força, principalmente a partir de 2015. E, por fim, vou tentar, como eu disse, arriscar algumas hipóteses em relação aos objetivos, digamos assim, e possibilidades para esses movimentos nos próximos anos. Bom, acho que a característica mais marcante desse movimento, de fato, é a imprevisibilidade, com quem romperam na cena pública nacional e global. E, bom, ninguém esperava junho de 2013, e se disser que alguém esperava, provavelmente estará forçando um pouco a barra nas suas análises. Assim como também não foram previstos os movimentos indignados na Espanha, o Occupy Wall Street, enfim, e a própria Primavera Árabe. Foram processos organizados de forma não calculada, sem que houvesse uma direção pré-determinada, e conquistam a cena pública, como eu disse, de forma bastante abrupta.
E foi dessa forma que derrubaram-se governos, questionaram fortemente o capital financeiro, as instituições e a própria mídia em boa parte desse país. E aí eu creio que há um aspecto fundamental, que é a descrença nas instituições. Se há algo que, além da imprevisibilidade, unifica esses diversos movimentos, é a profunda quebra de confiança nas instituições em geral e na política tradicional. E a confiança, né, como sabemos, é o que aglutina, né, a sociedade, o mercado, as instituições, e sem confiança torna-se difícil que essa engrenagem social funcione. O contrato social termina por se dissolver. Em relação ao caso brasileiro, eu creio que seja possível afirmar que a quebra de confiança esteve na base dos protestos que tivemos aqui em 2013 e o que veio depois também. Eu creio que o pacto político-social que organiza o Brasil pós-Constituição Federal de 88 está se rompendo e, seguramente, junho de 2013, nessa perspectiva, foi um marco fundamental desse processo. Creio que essa seja uma questão fundamental. Bom, e por que esses movimentos não foram previstos, não foram antecipados? Há uma série de fatores, por óbvio, né? A primeira delas porque eles se realizam por fora das estruturas tradicionais de mobilização, fora dos sindicatos, fora dos partidos, dos movimentos, inclusive, sociais tradicionais. Não foram os sindicatos espanhóis que deram início às mobilizações dos indignados, não foram os partidos de oposição que iniciaram a Primavera Árabe e, da mesma forma como não foram os movimentos sociais tradicionais que organizaram as mobilizações de 2013 no Brasil. Em segundo lugar, pesa também o fato de estarem apoiadas num tipo de comunicação, novo tipo de mídia, né? Um tipo de comunicação, as redes sociais, né? Não tuteladas ou não monitoradas pelos governos locais dos países onde essas mobilizações ocorreram. Eu, de experiência pessoal, estava numa função governamental em 2013 e fiquei bastante impressionado com a precariedade com que todos os governos, inclusive o governo federal e principalmente o governo federal, a precariedade com que os governos enfrentaram aquele processo. Eu me lembro que nós lá no Rio Grande do Sul desenvolvíamos uma experiência que possibilitou, né, estabelecer um diálogo com manifestantes. Nós chegamos a fazer plenárias virtuais com 500 mil de pessoas participando de alguma maneira pelas redes, e então, em função disso, nós fomos chamados, né, ao Palácio do Planalto para falar sobre a nossa experiência e também compartilhar algumas informações. E eu me lembro que foi apresentado um relatório, né, por um órgão de inteligência do Estado brasileiro, que me deixou bastante estarrecido com a precariedade de informações, de processamento de dados que eram apresentados. Algo bem tipo como foi agora a operação hashtag, né, da Polícia Federal, muito recente, que, enfim, foi um episódio, para não dizer hilário, né, pelo menos lamentável, protagonizado pelo Estado brasileiro recente, né? Bom, esses processos eles só foram possíveis, né, também, eu acho, em grande medida, pelo anonimato, pela instantaneidade que as redes sociais proporcionam, né? Foi a partir daí que foi possível as pessoas superarem o medo e diferentes tipos de constrangimento à ação política de massas desse início de século. Importa também dizer que foram imprevisíveis porque se espalharam muito rapidamente. Lembramos que da Tunísia e da Islândia rapidamente se espalharam em diversas direções, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Itália, alguns anos depois no próprio Brasil. Tudo isso num período extremamente curto, né? E eu creio que é evidente que é uma série de elementos que aproximam esses processos, né? E esse é o centro da reflexão que eu proponho aqui. Não foi sem propósito que a revista Time, em 2011, não sei se vocês lembram, colocou na sua capa, né, como personalidade do ano, 2011, o manifestante, né? É evidente que estávamos diante de um fenômeno que tem suas conexões. E o que havia de comum esse manifestante se verificou também no Brasil é essa quebra de confiança, essa desconfiança nas instituições, nos partidos e na própria mídia. E essa rejeição à liderança constituída, né? A representação formal, a organização formal. E aí eu acho que isso mais importante. O que isso significa? Isso significa que a democracia representativa, tal como a concebemos ao longo do século XX, ela se viu fortemente e se vê fortemente questionada por esses movimentos. Ainda há quem rejeita a ideia de que nós vivemos numa profunda crise da representação política, né? Eu creio que esse processo atesta claramente que as representações formais, as estruturas que processam e organizam as demandas, as agendas e as aspirações da sociedade, né, que foram constituídas em boa parte do mundo ocidental ao longo do século passado, ela já não consegue dar conta da complexidade da sociedade em rede hiperconectada do século XXI, né? Bom, e a essa altura tem sido muito comum também falar em resultados, né? Olhar para trás e verificar, afinal de contas, o que aconteceu. E é evidente que os resultados desse processo foram muito modestos, né?
Na Espanha, nós vimos lá o surgimento do Podemos, mas quem governa a Espanha ainda é o PP. Né? No mundo árabe, os resultados são muito mais dramáticos. E aqui no Brasil, né, nós sabemos também que junho de 2013 acabou também, de uma certa maneira, tendo uma continuidade negativa. Né? Mas eu recuso aqui, gostaria de recusar aqui o determinismo de algumas análises, inclusive no campo da esquerda, que olham para esses processos e praticamente os condenam em função do seu resultado. Né? Há uma condenação em alguns setores da esquerda do fenômeno das mobilizações em rede, e em especial também aqui no Brasil. Né? Alguns setores vão até além, dizem que junho de 2013 teria sido o ovo da serpente do fascismo, do conservadorismo, que eu acho que é uma grande confusão. Né? É verdade que aquele movimento nascido em 2013 foi capturado por uma agenda conservadora. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas não quer dizer que necessariamente fosse assim, né? Teria de ser assim. Naquele momento, como eu disse, eu estava numa função governamental e deu para perceber muito claramente que a esquerda em geral, e aí principalmente a esquerda que estava, né, no governo federal, teve muitas dificuldades de entender aquele processo, dialogar e a partir daí extrair possibilidades. Né? Mas o fato é que uma agenda conservadora, né, e reacionária foi sendo construída de fora para dentro com o apoio de boa parte dos grandes meios de comunicação. E acho que a incompreensão da esquerda, em especial do PT e do governo Dilma, facilitou muito o trabalho de canalizar esse processo em direção de uma agenda reacionária. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas o fato é que esses movimentos foram imprevisíveis, continuam sendo em grande medida incompreendidos, e isso é um problema para as instituições, para os partidos, né? Porque são esses movimentos que vão contribuir para moldar as sociedades do século XXI. Outra característica que me parece fundamental é a forma de como se comunicam esses movimentos. Né? Lançam mão de novas linguagens, de recursos tecnológicos, constroem uma narrativa própria e, claro, tem um papel fundamental das mídias digitais. Né? Acho que esses movimentos eles recolocam sobre outra perspectiva a disputa e o controle do poder nas sociedades contemporâneas. Havíamos, né, supostamente chegado ao fim da história, a era do predomínio absoluto do capital financeiro, mas aí veio a crise de 2008 e mostrou para todos nós que não era bem assim, né, em função de suas consequências gravíssimas, sociais, econômicas, políticas, enfim. Eu creio que a quebra da confiança nas instituições representativas significa necessariamente o questionamento do exercício do poder, ainda que não plenamente consciente em muitos casos. E a luta pelo poder é também uma luta pela construção de significado na mente das pessoas. E para entender os movimentos em rede é importante refletirmos a respeito do complexo processo de formação de redes com base na comunicação horizontal. Eu gosto muito dessa frase de Manuel Castells, né? Os seres humanos eles criam, né, os seus significados interagindo com o seu ambiente natural e conectando as suas redes neurais com a da natureza e com as redes sociais. Né? E a comunicação, por óbvio, foi um elemento constitutivo da formação de redes. Quando eu falo redes, eu não estou falando aqui de redes sociais infodigitais, eu estou falando de qualquer rede social. Um bairro, uma tribo, uma cidade formam suas redes sociais. São as redes que ligam as pessoas. Né? E essa ligação é feita, por óbvio, pela transmissão de sinais, de códigos, pela linguagem, portanto, pela comunicação. O que muda fundamentalmente com o advento da internet é a possibilidade da comunicação de massas não mediada, o que Castells chama de autocomunicação, ou seja, a comunicação em redes horizontais, interativas, multimodais. E a autocomunicação ela oferece a possibilidade de construção de autonomia e da liberdade de escolha a partir do momento que elas não são controláveis pelas instituições formais da democracia. Essas redes de comunicação, no meu entendimento, elas são cada vez mais fontes decisivas para a construção de poder. E os movimentos sociais que atuam em rede têm obtido relativo êxito em subverter as dinâmicas que presidem o funcionamento dos novos meios de comunicação de massa. É evidente, né, que ninguém aqui acredita que o Zuckerberg, né, é um bonzinho e criou o Facebook para que as pessoas fizessem política e se articulassem. Obviamente que não, mas foi uma forma como a sociedade civil, em vários lugares do mundo, se apropriou desses instrumentos. Né? Isso é uma mudança fundamental em relação aos movimentos sociais do século XX, que tiveram que enfrentar os monopólios de meio de comunicação tradicional, que se formaram no século passado e o fizeram, né? Mas sem contar com meios alternativos de comunicação de massas. Né? Essa característica, né, de forma alguma quer dizer que esses movimentos sejam meramente virtuais, o que ficou muito óbvio nos últimos anos. Né? Pelo contrário, há uma crescente demanda pela ocupação do espaço público, sobre outras bases, e eu acho que o fenômeno da ocupação dos estudantes hoje, das escolas públicas, tem a ver com isso. Né? Os movimentos por redes, eles terminam por estabelecer uma relação muito próxima
com o espaço urbano. Não é por acaso que, dentre os movimentos sociais, aquele que mais se aproxima desse novo movimento seja exatamente o MTST, porque é um movimento que traz no seu cerne uma discussão sobre a ocupação do espaço urbano e sobre as cidades. Então, porque para a construção de significado, para a construção de sentido, esses movimentos eles precisam também dar consequência à criação dessa nova esfera pública, que se realiza através da internet, mas que acaba desaguando em espaços comuns, reais. E o território privilegiado para a construção de sentidos, de um sentido de pertencimento, de ambiente comum, tem sido as cidades, os centros urbanos. Não foi por acaso que os indignados ocuparam a Praça del Sol, não foi por acaso que no Egito tudo tenha convergido em direção à Praça Tahrir. Ou seja, e como eu disse, aqui no Brasil nós temos visto esse fenômeno também das ocupações, e agora no caso das escolas. Muita gente aqui no Rio de Janeiro não se deu conta daquela polêmica, não entendeu exatamente aquela polêmica em relação à aldeia Maracanã, à Vila Autódromo mais recentemente. É evidente que aqueles locais eles acabaram convergindo toda uma simbologia, um desconforto generalizado com a forma como tem se organizado o espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro. Esses dois lugares terminaram por representar, no imaginário dos movimentos sociais, uma reação à especulação imobiliária, aos arranjos obscuros, e à forma de privatização do espaço urbano que tem sido generalizada na cidade do Rio de Janeiro, de apropriação de tudo que é público na cidade. Então, e esses espaços reais, isso é muito importante dizer, são ao mesmo tempo espaços físicos, espaços físicos, reais e também digitais. Eu queria acentuar isso. Ao serem reapropriadas pelos movimentos em rede, esses espaços eles se tornam ao mesmo tempo reais e digitais. Eles estão ali fisicamente e simultaneamente são transportados ao universo online e podem ser acessíveis de qualquer lugar do planeta. Ou seja, você não precisa estar lá fisicamente para estar lá politicamente. Isso é uma questão muito importante que tem a ver com as características desses movimentos que atuam em torno dessas novas formas de comunicação horizontal, enfim, e autônoma. Outra característica que merece, obviamente, atenção é o fato de que esses movimentos costumam se espalhar muito rapidamente, facilitado pelo uso das tecnologias digitais, e assumem um tipo de ampliação na forma de contágio. Eu queria falar um pouco sobre isso. Uma pesquisa muito interessante realizada pela Universidade de Oxford, publicada em 2011, analisou os mecanismos que operam por trás das mobilizações políticas em rede. Foram analisados o perfil de mais de 80 mil usuários em 59 cidades espanholas, e a análise se deu, obviamente, sobre as mobilizações do 15M como reação à crise econômica europeia. E a pesquisa atesta, de maneira muito interessante, que as pessoas recebiam uma quantidade muito enorme de mensagens num curto espaço de tempo, e isso gerava uma sensação de urgência que levava essas pessoas a atuarem de maneira explosiva, de um movimento em cascata. A maioria das pessoas se mobilizava em função de mensagens recebidas por pessoas muito próximas, seu convívio social, gerando um ciclo emocional que as levava a repetir um mesmo comportamento quase que automaticamente. Isso, para mim, foi muito importante no processo de mobilização em junho de 2003. Ou seja, é um verdadeiro um boca a boca digital, que uma prática desde sempre utilizada pela humanidade, que agora relaciona, e mobiliza e organiza milhões de pessoas instantaneamente. E esse estudo indica exatamente que as pessoas que atuam em rede veem nesses processos uma forma também de se verem reconhecidas. O fenômeno dos cartazes individuais em 2013 não é algo fortuito. As pessoas buscam reconhecimento de suas causas, mas enquanto indivíduos. A multidão, nesse processo, organiza também formas de autorreconhecimento e autovalorização enquanto sujeitos mobilizados, enquanto indivíduos atomizados. Eu acho importante esse tema. Eu sou pesquisador da área de comunicação e acho que isso tem sido muito importante, e parte da incompreensão da esquerda acho que tem a ver com isso. As TVs brasileiras, no meu entendimento, e os meios de comunicação, vocês lembram bem, que no primeiro momento os grandes meios de comunicação condenaram os protestos de 2013, condenaram veementemente. Logo no segundo momento começam a ter um processo de flerte para depois buscar canalizar e pautar esses movimentos. É evidente, eu não vou ficar,
a fazer uma apresentação muito exaustiva sobre isso, mas fica muito evidente como foi sendo introduzidas algumas agendas, em especial aquela da PEC 37, que ninguém sabia o que era e que foi sendo implantada sutilmente. E as TVs brasileiras compreenderam muito bem esse fenômeno da identificação dos indivíduos enquanto sujeitos atomizados. Compreenderam bem e buscaram moldar, né, os movimentos de rua e influenciar a sua agenda, a partir da criação, inclusive, de uma certa comunicação entre esses meios que foram fortemente rejeitados nas ruas no início daquelas mobilizações e que depois passaram a ser muito bem aceitos, né? Vocês lembram que as TVs elas buscavam focalizar cada cartaz individualmente, de cada pessoa, e as entrevistas individuais foram se tornando cada vez mais comuns, mostrando os cartazes, um a um, e dialogando com as pessoas. No meu entendimento, uma hipótese que eu trabalho de interpretação é a ideia, né, do micromarketing transformado em ação política, né, pelos monopólios de comunicação no Brasil, né? Esse fenômeno do novo modelo mental, que é tão debatido das estratégias de marketing das grandes empresas do mundo, aplicada à política, né? Já, por outro lado, eu acho que é importante dizer isso, a esquerda, né, uma parte da esquerda significativa, né, reagiu negativamente e quando tentou impor bandeiras, né, e foi também rejeitada fortemente naquela oportunidade, né? Então, eu creio que, em função da dinâmica em rede, da forma como se organizam, distribuem informações, constituem suas identidades, é possível dizer, sim, que esses são movimentos essencialmente novos, que se trata de um gênero novo de ativismo. É claro que guarda correspondência, por óbvio, com tudo que já veio no passado. Não se cria nada, obviamente, a partir do nada. Mas, obviamente, temos características, há um conjunto de particularidades que permitem dizer que se trata de um novo tipo de ativismo, né? Que são movimentos sem hierarquia, sem direção pré-definida, e que também, por óbvio, exatamente por isso, também estão sujeitos à influência, né, e manipulações de toda a ordem, inclusive por atores externos, como os meios de comunicação de massa tradicionais, né? E são movimentos que estão muito mais distantes, é importante dizer, das fórmulas tradicionais, inclusive aquelas mais renovadas, né, para onde canalizaram os movimentos antiglobalização da década de 90. A turma da Primavera Árabe, por exemplo, né, e dos indignados, não se identifica com o Fórum Social Mundial, né, para citarmos exemplo. Aliás, esses novíssimos movimentos provocaram envelhecimento precoce do Fórum Social Mundial e de outras formas surgidas no calor dos movimentos anti-globalização. E aqui eu passo por um outro ponto que eu considero fundamental na minha reflexão, que dizendo que a direita buscou compreender e disputar os movimentos de 2013. Né? Parte significativa da esquerda rejeitou e condenou, mas, né, e eu acho que muitos ainda enxergam uma lógica determinista, como se em junho de 2013 necessariamente tivesse que desaguar em março de 2015, e eu acho que não é bem por aí. Alguns, como eu disse aqui, falam até que foi o ovo da serpente, né? Mas eu acho que há um conjunto de fatos que indicam, e de dados que indicam que não é bem assim, né? Houve uma dificuldade enorme dos governos em estabelecer canais de diálogo, uma incompreensão por parte da esquerda, e houve sim uma captura da agenda, né? Há algo de continuidade, assim, mas acho que há uma mudança profunda. A esquerda perdeu a rua para a direita e não estava dado que 2013 fosse assim. Para entender o que veio depois, eu acho que alguns dados são muito importantes. Veja bem, aqui nós temos um perfil dos manifestantes em 2013 e em 2015. Veja bem a mudança. 2013 é aqui, né? No Brasil. A primeira leva de manifestações, ela tinha, como vocês podem ver ali, um perfil predominantemente jovem, né? 43% se encontrava na faixa de 16 a 24 anos. Exatamente, dos 20 centavos, exatamente, né? Foi a época onde o tema do transporte público estava no centro da agenda. A agenda, inclusive, prioritária era transporte público. 37,6% acreditavam que o motivo dos protestos era transporte público. Veja bem, 24% diziam lá que era corrupção, mas não era o tema hegemônico, né? Saúde era identificada como o principal problema do país. E havia uma reivindicação muito clara em favor dos serviços públicos, né? Uma reivindicação em torno da melhoria dos serviços públicos. Já em 2015, a motivação central dos protestos passa a ser a corrupção. 27% das ruas, isso foi a pesquisa de março de 2015, vão para as ruas por conta do impeachment, e veja bem, 20% rejeição ao PT. Sendo que,
Em 2013, no início das mobilizações de 2013, ainda quando o tema era os 20 centavos, somente 0,1% acreditavam que as mobilizações eram contra os partidos políticos. Os gastos contra a Copa eram identificados apenas por 4,5% como principal motivo dos protestos, né? Ou seja, evidente que houve uma mudança de agenda, evidente que houve uma mudança também de perfil. Eu não vou apresentar aqui dados sobre perfil socioeconômico, mas houve uma mudança brutal em direção a um perfil de branco, de classe média, média alta, que passaram, né, a ser absolutamente majoritários, né, nos protestos em 2015. E aí eu queria falar sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. A direita foi às ruas, né? A direita buscou disputar essa agenda, né? E de uma certa maneira teve êxito. E esse processo não se deu por acaso, não foi algo fortuito, e houve uma ação muito organizada, pouco analisada ainda pela esquerda, pelos partidos, enfim, pelo campo progressista. E eu acho que é importante a gente superar alguns preconceitos e reconhecer que há movimento social de direita, sim, no Brasil. E sempre que havia se perdido, né? Porque desde a Marcha com Deus pela Liberdade e Família em 64, nós tivemos uma ditadura que apostou na desmobilização social, o que também não quer dizer que seja uma regra. Existem regimes autoritários de direita que apostaram no século XX em mobilização de massa. Não foi o caso da ditadura brasileira. A ditadura brasileira apostou na desmobilização e perdeu a rua, né? Perdeu as ruas para a esquerda, para o campo progressista, enfim. A ditadura não organizou nenhum movimento de massa em apoio ao regime. E nesse vazio a esquerda se acostumou a ocupar sozinha as ruas. Mas é evidente que acontece em 2015 uma mudança, né? Uma mudança importante no qual a direita, após meio século, volta a disputar também o espaço da rua. Uma série de formas e de mecanismos foram criados para disputar essa agenda. Acho que vocês todos conhecem o Instituto Milênio. Eu queria falar um pouco sobre as think tanks, né, da direita, do pensamento conservador no Brasil, e a forma como o papel que elas tiveram na mudança dessa agenda, na captura da agenda desses protestos que, como eu mostrei aqui, lá nos dados anteriormente, não era uma agenda de direita, não era uma agenda conservadora. As mobilizações de 2013, as mobilizações iniciais de 2013 tinham como seu centro, sua agenda, os serviços públicos, e colocavam muito claramente a necessidade do Estado intervir para a melhoria desses serviços. Era uma parcela menor, minoritária, que colocava a corrupção como centro da agenda daquelas mobilizações. E em 2005 nós vimos essa mudança fundamental, atestada por várias pesquisas que foram feitas nesse movimento. O Instituto Milênio, né, que é uma versão atualizada do IPES, né, o Instituto de Pesquisas Sociais. Acho que não sei se os mais novos aqui já ouviram falar, mas vale a pena conhecer um pouco o papel que o IPES desempenhou na criação do ambiente para o golpe de 64, e que, de uma certa maneira, eu acho que guarda muitas semelhanças com algumas instituições que foram criadas recentemente, né, para a disseminação das ideias liberais no Brasil e no mundo, e que tiveram um papel importante nesse processo que nós conhecemos. O Instituto Milênio conseguiu organizar toda a intelectualidade conservadora, o pensamento liberal no Brasil, organiza uma série de agendas, de iniciativas, e, claro, conta com o apoio, né, e o suporte dos meios de comunicação de massa no Brasil. Está todo mundo ali, né, participando de seminários, organizando, formando gente, coisa que a direita deixou de fazer durante um bom tempo, formando ativistas sociais, né? E não é só o Instituto Milênio. Financiamento, né? Grandes grupos econômicos e pessoas físicas, como é o caso do Armínio Fraga, né, enfim, e do João Roberto Marinho. Isso aqui é tudo público, né? Você só ir lá na página do Instituto Milênio, são esses os financiadores, são essas pessoas, essas empresas, os principais patrocinadores dessa experiência. E como eu disse, não é único. Eu acho que aqui boa parte de vocês nunca ouviu falar, mas essas instituições todas foram criadas nos últimos anos no Brasil. Promovem debates, seminários, trocas de ideias, formam pessoas, e boa parte delas são associadas à Atlas Network. Vocês já ouviram falar na Atlas Network? É uma organização internacional com atuação em 101 países, onde apoia 456 instituições, e que tem como centro da sua ação o financiamento de entidades que propagam ideias liberais,
ideias liberais como desregulamentação dos mercados, mudança nas leis trabalhistas, sindical, enfim, combate à corrupção. Ali está o seu presidente, né, que é esse senhor aqui, que inclusive participa dos protestos, né, pelo impeachment da presidente Dilma, ao lado ali, né, de uma das lideranças do MBL, que é o Fábio Osterman, e ele inclusive reconheceu recentemente, né, numa entrevista ao Valor Econômico, que ele ficou muito impressionado com o número de pessoas que estavam nas ruas, que tinham passado pelas atividades de formação promovidas ou financiadas pela Atlas Network no Brasil. Eu penso que a esquerda, né, parte disso, uma parte significativa desse processo voou abaixo do radar da esquerda e do campo progressista, né? E infelizmente, eu acho que é uma crítica que deve ser feita, né, a esquerda em grande medida se institucionalizou, né, abandonou essas instituições de formação, de atuação social, enfim, foi para os governos, né, boa parte dos militantes formados nas lutas sociais dos anos 80 e 90, e deixaram um vazio que, obviamente, não ficaria sem ser preenchido, né? Instituições foram formadas, e eu acho importante também recuperar o porquê dessa opção. Por que a direita brasileira fez isso, né? É importante lembrar que, no final dos anos 90, início do ano 2000, era evidente que havia uma crise de hegemonia dos valores do pensamento neoliberal no Brasil, né? Uma pesquisa do Ibope de 94 apontava que 57% dos entrevistados se diziam a favor da venda dos bancos estaduais ao capital privado, e assim era com a maioria das perguntas relacionadas à privatização. Com o fracasso dos governos Collor e Fernando Henrique, esse cenário muda. Já em 2007, o Estado de São Paulo faz uma pesquisa que revela que 67% dos entrevistados eram contrários à privatização dos serviços públicos, né? Sendo generalizado nessa pesquisa a percepção de que esses serviços pioraram, né? No mesmo ano, uma outra pesquisa publicada pela Folha de São Paulo demonstrou que veja bem, estou falando de 2007, né? Nós tivemos um longo período de hegemonia das ideias liberais no Brasil. Essa hegemonia virou em direção a uma outra possibilidade de construção de hegemonia, e que demonstra que, por exemplo, a maioria dos brasileiros era a favor da reestatização da Vale do Rio Doce em 2007. E o quadro era bastante semelhante em boa parte dos países da América Latina. A direita organizou uma reunião na Nicarágua, eu esqueci, me fugiu agora, mas a Organização dos Partidos Liberais, né, na América Latina organizou uma reunião na Nicarágua em 2005 e tirou uma série de apontamentos para reverter esse quadro, né? A direita também tem seu Fórum de São Paulo, né? Eles se reuniram em 2005 em Nicarágua, e uma das indicações que foram tiradas nesse encontro foi a de organizar uma série de think tanks em várias partes da América Latina que pudessem promover seminários, debates e formar lideranças jovens. E foi isso que eles fizeram, né? Claro, contando obviamente com o apoio de organizações como o Instituto Milênio, né? E com o apoio também dos grandes meios de comunicação. Então eu acho que é muito importante a gente insistir nesse aspecto. As mobilizações de 2015 e 2016 não são fruto do acaso. E outra, não estava pré-determinado em 2003 que o processo iria, né, desaguar no que desagou agora nos 2 últimos anos, né? Eu acho que é absolutamente temerário que a esquerda insista que a ideia, né, na ideia de que junho de 2013 foi o início, né, do fim, né, de que foi um movimento necessariamente conservador que desaguaria onde daria no que deu. Não é verdade, isso não se sustenta nos dados. Para fazer essa afirmação tem que ter muita preguiça intelectual, porque há uma mudança profunda no perfil dos manifestantes e na agenda que esses manifestantes levam às ruas, atestado por diversas pesquisas, como eu falei aqui. Eu acho muito importante recuperar isso. Os movimentos de direita já existiram no Brasil, mas ficaram, né, como eu disse, durante todo o período da ditadura, desmobilizados, né? A última grande mobilização de massa havia sido a Marcha com Deus, né, enfim, em 1964. O regime militar apostou na desmobilização, mas nós já tivemos movimentos de massa de direita no Brasil em 64 e até antes disso, né, na época do movimento integralista, né? Aliás, vocês já repararam na logo do Instituto Milênio? Aliás, a direita ela é muito clara com seus objetivos e com as suas ideias. Você veja, ali do lado nós temos ali o símbolo do movimento integralista, né? Enfim, muito
parecido com o que é o Instituto Milênio. Eu acho que é importante a logo do Instituto Milênio. Eu acho importante isso porque isso não é ao acaso, né? São coisas reais que estão acontecendo, são processos reais que estão ocorrendo e que eu acho que cabe a nós nos indagarmos, buscarmos compreender para poder organizar melhor o que nós temos pela frente. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: eu acho que, em primeiro lugar, falar dos movimentos sociais hoje sem mencionar o que estão fazendo os estudantes brasileiros de ensino médio seria absurdo, né? E acho que parte, né, e até já foi dito aqui, né, parte do que está sendo feito, né, em relação à ocupação das escolas se comunica muito com o que eu falei aqui, né? São movimentos horizontais que não foram necessariamente convocados por alguma entidade estudantil. Num primeiro momento, uma rejeição muito forte às entidades representativas, né? Um processo, inclusive, que está sendo revertido, né, no meu entendimento, mas que sim, havia um questionamento também às instituições que representam os estudantes, né? Uma aversão muito forte à política tradicional, né? E uma organização que se dá muito em rede, né? Se utilizam-se muitos recursos digitais, ou seja, parte, né, digamos assim, desses elementos que eu levantei aqui estão muito presentes na forma como se organizam essas ocupações atualmente, né? Enfim, na dinâmica desses movimentos que é aí que nos estão apresentando aí clarões de esperança para o futuro. E não por acaso também, como eu disse, se relacionam de maneira muito virtuosa, né, com outro movimento importante, que é o MTST, em torno da ocupação do espaço urbano. Há outras coisas importantes acontecendo no Brasil: a articulação da Frente Brasil Sem Medo, da Frente Brasil Popular, o debate sobre a integração entre os partidos progressistas e os movimentos sociais. Existe agora um movimento muito interessante, né, da sociedade civil em favor da realização de uma prévia, né, de uma primária pelo campo progressista, que pudesse gerar, né, uma plataforma, uma agenda e eventualmente uma candidatura para 2018 desse campo. Enfim, eu acho que tem coisas acontecendo importantes, né? São todos movimentos positivos que surgiram recentemente, que podem cumprir um papel importantíssimo na resistência do que parece que está por vir, que é uma espécie de ultraliberalismo, né, perverso, disfarçado de ajuste fiscal necessário, né, frente à suposta gastança dos últimos anos, o que é uma verdadeira falácia. Mas penso que, por fim, né, dentre os inúmeros desafios que se apresentam diante dos movimentos sociais brasileiros, me parece mais importante que os demais, que é a necessidade de nós reformarmos profundamente as instituições de democracia brasileira, né? E talvez pudéssemos começar pelos partidos de esquerda, né? Para dar o exemplo, né? Enfrentar as burocracias partidárias e o corporativismo presente em várias dessas organizações, para a partir daí incidir sobre o Estado. Aqui o ministro Eugênio Aragão fez um comentário mais cedo, né, sobre algumas lideranças do PT que usam o espaço público para criticar, inclusive, seu partido. Eu acho muito saudável, acho válido. Eu acho que a esquerda tem que fazer um balanço crítico dessa experiência que teve nos últimos 10 anos. E tem que fazer isso publicamente, sim. Tem que disputar na arena pública a interpretação de que a corrupção não é monopólio da esquerda, isso é uma falácia, né? E que, mais do que isso, é a esquerda quem pode melhor enfrentar os desafios para que nós tenhamos um Estado mais democrático, mais transparente, né? E eu gosto muito dessa ideia, né, do Castells, que me parece muito adequada para a gente pensar os movimentos sociais, né? Há muitas agendas, necessidades, expressões, desejos, mas existe um tema que eu acho que está acima dos demais, né? Que é a busca, né, por esse sonho, né, revolucionário em torno das novas formas de deliberação, de representação e de tomada de decisão política. Porque de nada adianta, né, a gente mobilizar, se organizar, se a tomada de decisão final continuar monopolizada por alguns poucos. Então eu acho que se nós buscarmos, né, levar às últimas consequências o que trazem esses movimentos de novo, não por acaso esse movimento nasceram reivindicando democracia real, né? Era essa a grande agenda, né, a grande insígnia, digamos, do movimento 15M na Espanha. A partir daí eu acho que é possível nós pensarmos em superar os déficits de cidadania e participação, recompor o espaço público e, a partir daí, enfrentar, né, a barbárie que se apresenta nos próximos anos, caso não seja revertido esse processo que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E, claro, é preciso, de fato, apostar numa nova democracia, e os movimentos sociais do futuro e do presente é que determinarão as condições de realização de uma nova utopia democrática no século XXI. Muito obrigado. Obrigado ao Vinícius pela brilhante exposição. Eu queria abrir, então, para as perguntas.
Depois a Júlia vai ter um informe, eu também tenho um bem rápido. Mas primeiro temos espaço para 4 perguntas. Tá? Começa pelo Pedro, depois o Javier. E a garotada, não vai perguntar não? Então vai, vamos começar pelos... O que foi? Pode falar? Microfone. Ah, eu preciso levar lá, tá bom. Queria que você se identificasse, tá? Para os demais, porque você é meu aluno, claro. Vem. Boa tarde, parabéns pela palestra, muito esclarecedora, principalmente para o público que é de economia e tem poucas oportunidades de terem pessoas de outras áreas aqui ajudando a gente a entender o contexto mais geral. A minha pergunta é no sentido de que a mídia ela tem procurado deslegitimar os movimentos de ocupação e, de alguma forma, a sociedade é muito conservadora e tem uma certa incompatibilidade entre o movimento desses jovens que tem pautas mais progressistas e o grosso da sociedade, que é conservadora, e ela acaba se aliando com a mídia e a gente está tendo uma mudança no perfil político aqui no Rio. Antes você tinha uma direita aparentemente liberal, mais liberal, agora a gente está com essa coisa do bispo, etc. Eu queria que você conseguisse falar um pouquinho sobre isso. Davi, eu sou aluno aqui da pós-economia. Bom, boa tarde. Primeiro, também queria cumprimentar o Vinícius, a organização do evento, pela palestra. Eu tenho 3 comentários, sou professor aqui da casa. Daria para falar muito sobre os 3 comentários. O primeiro é sobre a novidade dos movimentos sociais. Há muita literatura, teses, doutorado, que, além de falar da novidade, falam das permanências, né, das continuidades. Né? Manuel Castells, na parte urbana, nos últimos anos, ele tem ido para um lugar que eu não gosto tanto, mas também não gosto, acho muito relevante falar das novidades, mas eu gostei muito quando você falou das permanências, né? Por exemplo, uma tese que compara a via campesina com o movimento atual e compara com o movimento operário mais antigo, né? E por que eu gostaria de sublinhar as permanências? Quando você falou da direita, né? Na sua própria apresentação, a gente vê que nas passeatas da direita tem bandeira, né? Que nas organizações da direita tem organização, ou think tank, né? Instituições bem fortes, né? Então acho que isso é bem relevante. O próprio 2013, no Rio de Janeiro, quem estava aqui conseguiu acompanhar como se esvaziaram as passeatas, com coisas bem tradicionais, com imprensa tradicional que censurava ou criminalizava diretamente, né? O Globo tem um papel fundamental nisso, colocando foto de supostos suspeitos, né? E com a velha tática de colocar infiltrados, né? Que iam lá quebrar o banco e tal. Quer dizer, velhas formas que tem mais de um século, né? de organização, né? de contra-revolução, se você quiser, né? Eu também sou argentino, né? E em 2001 também era muito forte essa ideia de horizontalidade na Argentina. Mas se saiu da crise justamente com organização política, né? E com a volta da juventude à política, né? E não somente no formato superficial do uso da rede. Então, eu acho que faz parte do discurso da direita falar que esses movimentos não têm reivindicação, são voláteis e tal, porque a direita, quando se organiza, não é volátil, é bem organizada, né? Então, um terceiro comentário, só para fechar, achei muito importante quando você falou da autocrítica, né? E eu me lembro, em 2013, talvez o melhor discurso da Dilma, né, quando ela fez um discurso por cadeia, né, que a proposta dela durou um dia, né, ou menos um dia, lembra? Que se fazemos aqui autocrítica, né, agora podemos fazer autocrítica, a Dilma propôs uma reforma política e, segundo a mídia, o Temer chamou justamente o Temer e nem durou nem 24 horas, né? Então, lembrar dessas decisões e os custos dessas decisões.
E também lembrar que muita gente desses passeatas, também na direita, tem a ver com as decisões econômicas do governo Dilma, que levaram a, não vou falar que fosse culpa dela, né, não vou entrar nessa simplificação, mas sobretudo as decisões políticas de 2015 explicam por que a direita conseguiu mobilizar essa quantidade de pessoas. E, de novo, são coisas bem tradicionais, a economia política, a organização política, né? Então, eu acho muito relevante, muito pertinente os dois que você colocou, mas eu tentaria tomar distância dessa questão superficial do formato, que é importante, você como pessoa da comunicação trata muito bem, mas também como homem político, lembrando a política estrutural, né, das decisões políticas. Tá? Obrigado e mais uma vez, parabéns. Muito bem. Perguntas curtas, porque tem um colega, depois do Pedro tem um outro ali. Fazer pergunta porque tem que deixar tempo para o Vinícius, hein? Que nós temos um problema de horário, tá? 18 horas temos que sair, tá bom? Vinícius, na verdade a minha pergunta é muito parecida com a dele. Eu gostei muito da tua apresentação, mas sinceramente eu gostei mais das partes em que você discute a substância dos movimentos e o fato de que eles têm posições coletivas em diferentes momentos, do que propriamente a parte em que você discute determinadas continuidades formais entre movimentos sociais que têm substâncias muito diferentes. Por exemplo, isso é uma dúvida minha, porque eu não sou da área de comunicação, evidentemente, né? Mas muitas vezes eu ouço muito esse discurso que enfatiza a forma, e eu sinceramente acho que falta um pouco de substância às vezes. Por exemplo, você fala assim que, citando o Castells, a própria forma de deliberação, representação e tomada de decisões políticas é exatamente o objetivo dos movimentos. Em geral, não sei se isso é o movimento dos movimentos em geral. Talvez da esquerda autonomista seja, mas dessa direita que queria tirar o governo Dilma, o objetivo é criar um espaço democrático em que se expressem as pessoas autonomamente, de uma forma mais livre. Não vejo isso, sinceramente. Pelo contrário, né? Também é um movimento sem hierarquia, sem direção predefinida, sujeito assim, influente, mas aí eventualmente sujeito a influência por atores externos. Mas se o próprio cara da Atlas diz lá que ele formou as pessoas que participaram do movimento, não é? Então, distante das formas tradicionais, tem uma verticalidade muito grande. Quer dizer, eu gostei muito do que você fala da substância, mas eu acho que essa continuidade de forma, acho que não dá para generalizar, independentemente da particularidade e da direção, muitas vezes hierárquica, né? Hierárquica que comanda, né? Pulverização de demandas, não sei, corrupção, acho que não era, muito vinculado à mídia, né? Inclusive. Agora, me explica direito essa questão do micromarketing e o novo modelo mental do marketing aplicado à política. Dúvida mesmo, não sei do que se trata. Se identifica, tá? Por favor. Boa tarde. Eu sou Felipe, aqui estudante de mestrado da casa, né, da economia. Acho que vai um pouco no final aqui da pergunta, até de entender um pouco mais aqui que é esse micromarketing, uma coisa assim, que relaciona com essa coisa da verticalidade e da horizontalidade, né? Quais seriam os instrumentos, por exemplo, que os movimentos sociais ou partidos que estão nessa estratégia mais antiga, acho que um pouco mais top-down, mais de cima para baixo da definição das diretrizes, como os movimentos sociais poderiam aprender a interpretar essas heterogeneidade dos interesses aí e construir uma plataforma comum assim para direcionar os movimentos sociais de esquerda? Assim, quais ferramentas que talvez os think tanks usaram que a gente poderia usar? Bom, Vinícius, acho que é melhor você responder, né? Tem bastante coisa. Bom, vamos lá. Primeira questão trazida pelo Davi. Acho que é evidente, né, que fica uma dúvida, né? Porque, afinal de contas, né, agora já não é tão legítimo protestar como era há poucos meses atrás, né? Era tão bonito, via coberturas diárias, de dia inteiro,
A Globo News entrevistava a mãe, o filho, a tia, o cachorro, todo mundo que estava indo, dizendo como era bonito, aquela festa, né, de confraternização, nas mobilizações. E de repente, né, por óbvio, um objetivo fundamental é cumprido e volta a ter o mesmo tratamento que nós sempre soubemos, né, que alguns meios de comunicação dispensam aos movimentos sociais. Eu acho que está muito óbvio que o que eu busquei argumentar aqui se combina, né, com a realidade. Houve uma tentativa, uma disputa muito aberta em relação aos rumos que poderiam ser dados aos movimentos de massa que nós conhecemos no Brasil nos últimos anos. E eu vou falar um pouco sobre essa disputa aqui, inclusive emendando com a questão que levantada pelo Pedro, mas antes, Javier, eu concordo. Eu acho que, infelizmente, é importante a gente reconhecer isso. O governo Dilma desmobilizou sua própria base, né? O governo Dilma contribuiu para que as agendas, né, de esquerda fossem se retirando das ruas, né? As opções que foram feitas depois de 2013 e principalmente depois da eleição de 2014. Houve uma incompreensão generalizada. Eu passei aqui direto na hora, mas eu gosto muito de mostrar aquela comparação entre as mobilizações dos anos 60, né, e a mobilização no Brasil em 2013, né, que acho que fica muito bem contrastada nessa foto. E aí tem a ver com essa questão do micromarketing. Aqui temos uma mobilização dos anos 60. Veja bem, o que diferencia fundamentalmente em termos de imagem, de simbologia, uma foto da outra? Na primeira, nós tínhamos uma única insígnia, um lema, uma palavra de ordem que unificava todas as pessoas. Ali nós temos uma completa atomização dos sujeitos, indivíduos, cada um levando a sua própria agenda. É evidente que naquele segundo quadro ali há uma possibilidade real de disputa da agenda. É evidente que um cartazinho daquele dali poderia se sobrepor aos demais e foi o que aconteceu. Aliás, nem necessariamente poderia estar ali, né? Não necessariamente deveria, era necessário que estivesse ali para que pudesse ser hegemonizado, né? Acho que esse tema das continuidades é muito importante. Nem tudo é novo. Eu rejeito essa ideia de dizer que tudo mudou e que os movimentos são absolutamente novos, inclusive as suas limitações carregam muito do passado. E isso que você falou é fundamental. Acho que um dos traços de continuidade mais importantes entre novos movimentos e movimentos do passado é exatamente essa impotência para organizar uma disputa real pelo poder. Porque maio de 68, igualmente, né, em algum momento, não conseguiu transcender para a disputa da política real, a disputa de poder. E, bom, afinal de contas, os ideais de maio de 68 não se impuseram, né, no mundo ocidental. Por quê? E da mesma forma os movimentos anti-globalização e esses movimentos. É um traço de continuidade fundamental, né? É essa de você não ter a perspectiva real de disputa pelo poder, né? E acabam muitas vezes se perdendo. Acho que a Primavera Árabe também é um exemplo importante nesse sentido, né? Acho que está muito claro, né, que a grande mídia passa a criminalizar os movimentos, quer dizer, quando percebe que há uma agenda de esquerda e um incensamento permanente quando lhe foi útil. Eu acho, viu, Pedro, sobre essa questão que 2015 e 2016, eu acho que há continuidades e descontinuidades em relação a 2013, né? É evidente que se trata de um mesmo processo, mas há uma mudança muito importante. Mudança de perfil, como eu mostrei aqui, mudança de agenda, né? E eu acho que os movimentos de 15 e 16, eles são muito mais tradicionais do que 2013. Eu acho que boa parte do que eu falei aqui se aplica muito mais a 2013, no seu nascedouro, do que a 2015 e 2016, onde você tem, eu diria, um movimento muito mais próximo de um movimento tradicional, organizado, ainda que não tivesse sido liderado por um partido. Bom, talvez a gente possa dizer que sim, foi liderado por um partido de novo tipo, né? Que se articula nessas redes de formação do pensamento e que também se avora dos meios de comunicação de massa no Brasil. Isso é um partido também, né? Um partido não na forma tradicional, partido eleitoral, mas é um partido. Então eu faço essa distinção. Eu acho que 2013 teve muito mais elementos disso ali, né? Tanto que, veja bem, a estética de 2015 muda.
Em 2015 você não vê mais essa pulverização dos cartazes, você tem uma insígnia, você tem uma palavra de ordem, é impeachment, é fora PT, é fora política, fora tudo, né? Eu acho que esses movimentos, sim, eles se comunicam muito mais com aquilo que eu falei aqui do que 2015 e 2016. Mas é evidente que também há elementos, né, que são utilizados por ambos processos, né? Essa ideia do micromarket tem um livro muito interessante, eu recomendo todo mundo que queira introduzir um pouco as suas ideias em relação a esse debate, que chama-se Micro Tendências, de Mark Penn, que foi um cara que foi marqueteiro do Bill Clinton. É bem interessante, nem precisa ler todo, pode só ler o primeiro capítulo e o último que já está bom. Bem interessante, que ele fala exatamente sobre a mudança. E aí ele vai fazer uma discussão muito interessante da economia, sobre marketing, né? Dizendo que, bom, nós transitamos do modelo fordista para o modelo Starbucks, na verdade. Ele fala isso, que é o quê? O modelo fordista, você despejava no mercado uma série de automóveis em série iguais, com uma variação aqui, outra ali, né? Mas aqui, um automóvel preto, azul, enfim, não tinha tantas possibilidades assim, não tinha tantas particularidades assim que você pudesse dizer que aquele automóvel era o seu automóvel personalizado. Não, você comprava um automóvel que era igual a centenas de milhares de outros. E no Starbucks você pede aquele café com percentual a mais ou a menos de cafeína, que tem um detalhe a mais, que busca, né? O termo muito utilizado é a experiência do usuário, né? Que busca personalizar completamente o produto a partir da experiência do usuário, a partir do indivíduo, né? Ou seja, a ideia de você trabalhar na microinfraestrutura, digamos assim, da formação do pensamento, né? E da formação das identidades. E eu acho que tem muito a ver com essa ideia dos cartazes individuais, da agenda pulverizada e dessa necessidade de afirmação do indivíduo, né, enquanto indivíduo atomizado no âmbito da multidão. Não é por acaso, né, que a gente viu aí nesses movimentos, que sempre é muito comum, né, esse apelo das selfies, né, enfim, dentro dos movimentos, dentro dos protestos, né, e da afirmação de agendas muito específicas dentro desses movimentos. O que eu acho que foi uma estratégia de micromarketing adaptada à política foi exatamente a forma como os meios de comunicação se relacionaram com esses movimentos, que foi muito inteligente, né? Muito sofisticada, que exatamente buscaram entender essa dinâmica e a partir daí aplicar um tipo de cobertura, de abordagem que não era a abordagem inicial. Lembrem-se que até determinado ponto ali em 2013, a cobertura dos grandes meios era de condenação, de identificação da parte pelo todo, né? Os black blocs eram os manifestantes e logo eram vândalos, e isso foi mudando em direção a uma ideia de que, olha, não, aqui é diferente e que cada indivíduo tem que ser valorizado. Há um trabalho muito interessante, muito meticuloso, né? Já tem alguns estudos, inclusive, sendo feitos nesse sentido, de como os meios de comunicação, né, foram estabelecendo ao longo desse processo um processo de criação de uma empatia com os manifestantes e, claro, obviamente, como também houve uma mudança de perfil social e uma mudança de agenda, isso também foi facilitado. Mas eu acho que é muito interessante a gente observar como esse tipo de diálogo foi sendo estabelecido e dizer que sim, eu acho que 2013 é diferente de 2015 e 2016, onde, de fato, você tem muito mais características de um movimento tradicional, organizado em torno de uma bandeira e até mesmo de um partido, né, do que 2013. Mas ainda em 2013 eu acho que nós tivemos ali uma série de elementos que nos permitem, eu acho, refletir sobre essas dinâmicas que eu levantei aqui e que eu acho que é necessário para a gente enfrentar os próximos anos no Brasil, na luta social, né? Eu acho que a esquerda precisa se resolver com 2013. Eu fico bastante preocupado quando eu vejo pessoas de esquerda, muitas, inclusive delas com muita influência, que olham para 2013 e falam coisas do tipo, ali foi o ovo da serpente, porque ali começou. Eu acho absolutamente arriscado, até porque isso é de uma lógica absolutamente determinista, né? Como se o processo social não fosse dinâmico, se não fosse, enfim, rico na sua complexidade, né? Como se algo que necessariamente fosse desembocar naquilo que nós vimos em 2015 e 2016, eu acho isso muito limitado. E por fim, o Felipe, né, coloca aqui
questão sobre o uso dessas plataformas, desses instrumentos de comunicação, enfim, pela esquerda. Eu acho que já estão fazendo em grande medida, né? Não os partidos, né? Mas os movimentos. Eu acho que essa meninada que está aí nas escolas está se usando muito desses recursos. O pessoal organiza mobilizações e redes solidárias através do WhatsApp, através do Facebook, evento, enfim. Tem um processo interessante. Claro que também cada movimento e cada processo vai organizar-se da maneira como achar mais adequada à sua realidade. E que também nesses movimentos agora mais recentes tem muito de uma dinâmica também tradicional, de organização, né, de quem faz movimento estudantil, de passar em sala de aula, é assim que tem que ser. Eu rejeito um pouco essa ideia de que agora é tudo novo e tudo... Não é bem assim. A vida social é mais complexa. Há continuidades e descontinuidades. Há coisas novas que vão sendo sobrepondo a coisas mais antigas. E é assim que o processo funciona. Agora, eu acho que, de fato, nós precisávamos usar melhor, né, os meios que dispomos, inclusive a esquerda, os partidos de esquerda. Eu estava fazendo um estudo, né, sobre essas eleições municipais no Rio de Janeiro, e qual foi a nossa perplexidade ao perceber que nenhum candidato que estava disputando as eleições municipais em 2016 no Rio de Janeiro criou uma plataforma colaborativa de discussão de programa de governo, que é algo estarrecedor, porque isso foi feito em 2014, ainda que tenha várias imperfeições, mas Dilma havia feito, Aécio havia feito, Marina havia feito, né? Agora, nós não tivemos agora uma eleição importantíssima, inclusive para a esquerda, muito importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, e nenhuma candidatura colocou o seu programa efetivamente em debate em plataforma digital. Até teve o Freixo, que fez plenárias presenciais, uma coisa bacana e tal, mas não conseguiu estabelecer um processo de construção colaborativa a partir de uma plataforma digital. É algo para se pensar, né? Por que também a esquerda não está conseguindo utilizar, a partir das suas instituições, dos seus partidos, toda essa potencialidade de mobilização em rede e de envolvimento das pessoas na construção de seus futuros? Eu acho que isso é uma questão muito importante e que tem muito a ver com o tema aqui dessa mesa, que é o futuro dos movimentos sociais. A esquerda vai precisar refletir muito sobre essas possibilidades que nós temos, né, de empoderamento da sociedade, de valorização do protagonismo dos indivíduos para a construção de projetos coletivos transformadores. Eu acho que esse aí é um grande desafio que nós temos nos próximos anos. Bem, muito bem. Antes de encerrar, a Júlia tem 2 informes, ela pediu 1 minuto, mas é muito, 30 segundos, vai lá. Só para reforçar o convite para a Assembleia Geral dos Estudantes de Niterói, vai acontecer na quarta-feira, às 5 horas, na quadra de Educação Física, aqui no Graguatá, e também fazer o convite para a Assembleia Geral dos Estudantes de Economia, que vai acontecer na quinta-feira, agora, às 17 horas. A gente ainda vai confirmar a sala pelo Facebook, mas está todo mundo convidado. A pauta da Assembleia é única, a discussão sobre a PEC, qual o posicionamento dos estudantes de Economia com relação a essa PEC. E só um lembrete, ele falou da reestatização da Vale e me lembrou aqui que ontem fez 1 ano do crime ambiental em Mariana e teve uma mobilização muito grande dos movimentos sociais, inclusive do MAB, do MST, do MPA, para ir a Mariana e fazer, enfim, lembrar essa data tão triste, protestar contra a impunidade dessa Samarco. Se vocês puderem, deem uma olhada nessas páginas, nos vídeos, nas místicas que foram feitas e nas reivindicações. Eu acho que é importante ser lembrado, porque a gente já deu uma esquecida e isso não pode ser esquecido. Obrigada. Muito bem, eu queria também dar um aviso rápido. Amanhã, às 15 horas, teremos aqui um debate sobre a PEC, com visões contra e a favor. É verdade, tem gente que é a favor da PEC na universidade. Então, eu gostaria que vocês estivessem presentes, não é? E tem alguns alunos também, é o que eu chamo de coxinhas pobres. Tem gente assim também, né? Na universidade, muitas, infelizmente. Então, não precisa entregar as pessoas, não precisa dizer, né? Mas eu queria então dizer que amanhã às 15 horas teremos esse evento. Todos estão convidados. Bom, muito obrigado principalmente para o Vinícius, né? Que fez essa mesa brilhante. Acho que os alunos de economia precisam refletir sobre esse tema. Esse seminário foi um sucesso porque teve uma plateia como eu nunca vi aqui, não é? E eu estou muito feliz por vocês e por nós todos.
E vamos em frente, né? Vamos em frente, temos que tentar entender por que os pobres votam nos tucanos, né? Esse é uma simples... um tema muito simples, né? Uma pergunta muito curta, mas que é muito complicada, tá certo? É isso aí, gente. Obrigado. Está encerrado o seminário. Valeu. Obrigado. Thank you.